Às vezes a gente está muito cansado. Um abatimento muito grande. Como é que Jesus trabalha conosco nessa hora em que o cansaço está falando mais alto? É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Antes de eu ler o texto, eu queria conhecer os nossos visitantes e dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando hoje. Eu sei que tem gente aqui que veio convidado pelos nossos irmãos e irmãs que foram batizados, gente da família, amigos e outros que estão aqui por outras razões. Você que não é da nossa igreja, está nos visitando, fique em pé no lugar onde você está, que a gente quer deixar uma lembrança da nossa igreja com você. É só você se levantar, os recepcionistas vão até você para entregar essa lembrança. Lá embaixo nós temos uma banca lá embaixo, um ponto, que está escrito lá, bem-vindo visitante. Lá você tem todas as informações que você quiser sobre a nossa igreja, programações da nossa igreja, estão lá preparados para informar você a respeito de tudo isso, tá bem? Muito obrigado. Se você já pegou a sua lembrança, é só você sentar. Se não pegou, fique em pé ainda, que o pessoal vai chegar até você para colocar nas suas mãos aí a nossa gratidão, expressão da nossa gratidão. Você está conosco, tá bem? O texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 11, verso 28. São as palavras de Jesus. Entre outras coisas que ele estava dizendo, ele diz isso: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A gente está aqui junto hoje, participando desses dois momentos muito importantes na vida dessas pessoas e na nossa vida. O batismo, que é a profissão de fé, e daqui a pouco a gente vai juntos ao redor aqui da mesa do Senhor, participar da ceia, dessa celebração que nos lembra do amor de Cristo e do que Ele fez por nós. Então é um excelente momento para a gente pensar no que Cristo faz por nós. É um excelente momento para nós nos lembrarmos o que é que Jesus nos oferece e o que é que Ele nos mostra a respeito de nós mesmos. Esse texto não está só mostrando o que Jesus pode fazer por nós. Ele está mostrando a nós coisas a respeito de nós mesmos. Coisas que precisamos saber sobre nós mesmos. É como se Jesus estivesse, ao mesmo tempo em que quisesse transmitir uma palavra de conforto, de alento, de fortalecimento, estivesse também querendo abrir os nossos olhos para algumas coisas. Por isso é bom a gente prestar atenção nessas palavras muito simples de Jesus, muito simples. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Uma primeira coisa que Jesus deixa claro nesse texto: nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Há determinadas situações na vida que pesam demais. Há determinadas situações na vida que fazem a gente se sentir tremendamente abatido, cansado, desgastado. Há situações na vida que nos desgastam, que nos arrebentam por dentro, que minam nossas forças, minam nossas resistências. Como se nós fôssemos uma casa com as paredes fragilizadas, com as paredes enfraquecidas, e a gente sentindo que essas paredes estão desmoronando, e quando essas paredes vêm ao chão, o teto vem ao chão. Porque o que segura o teto são as paredes, e quando essas paredes ficam fracas, tão fracas, de não suportarem mais o peso e desabam, o teto desaba junto, e há situações
na nossa vida em que a gente sente mesmo como se o céu estivesse caindo sobre a cabeça da gente, desabando sobre a gente. Então a primeira coisa que Jesus chama a nossa atenção é isso: olha, a gente cansa. Nós somos seres humanos, a gente tem limites, a gente tem fronteiras, a gente tem determinados pontos em que a gente chega até lá, mas depois daquele ponto a gente não consegue passar. Há certas coisas que a gente até aguenta, segura, resiste, mas às vezes são tão pesadas, são tão pontiagudas, são tão insustentáveis, que nos ferem, nos machucam, nos fragilizam e a gente desaba, porque somos seres humanos. Nós somos seres que se cansam, somos seres que se desgastam. Então Jesus diz: olha, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que já não aguentam mais, estão se sentindo esgotados, a resistência já por um fio, venham a mim. Então essa é uma primeira coisa que Jesus quer ensinar para a gente a respeito da gente. Olha, você é ser humano, você se cansa, você esgota, as forças se vão, você não pode todas as coisas sozinho, você não resiste sempre, você não aguenta em pé sempre, e às vezes você tropeça e cai. A segunda coisa que Jesus está ensinando a respeito da gente aqui é que a gente não precisa ficar no chão. E que as nossas forças podem ser renovadas. E que nosso ânimo pode ser reconstruído e refeito. Que as paredes dessa casa fragilizadas, elas podem ser fortalecidas. Ao mesmo tempo que Jesus diz que nós somos seres cansáveis, seres desgastáveis, seres com a capacidade sim de se desgastarem e se cansarem, nós também somos seres com uma capacidade imensa de sermos reanimados, com uma capacidade imensa de sermos reerguidos, com uma capacidade imensa de sermos levantados. E o que Jesus está dizendo é que há muitas situações nessa vida que realmente nos achatam e nos sentimos achatados por muitas situações na vida. Mas também ele diz, olha, nem sempre isso precisa ser o ponto final. Nem sempre isso precisa ser o fim da história. Porque a gente pode ser reerguido. A gente pode ser levantado e Deus pode nos reerguer, nos levantar, nos colocar em pé e nos dar força e renovar as nossas forças para que a gente continue seguindo. É isso que Jesus está dizendo a respeito da gente. A gente pode cansar e cair, mas também a gente pode ser revigorado, levantar e continuar seguindo. E o convite que Jesus está fazendo, e diz bem claro, coloca diante da gente de que maneira isso pode acontecer. E ele não poupa palavras, ele não enfeita, ele não camufla, ele não ornamenta, ele é muito direto, é incisivo, ele é bastante enfático quando ele diz: venham a mim, venham a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Venham a mim, vocês que precisam de descanso, venham a mim. Vocês que estão esgotados, venham a mim. Vocês que precisam ser revigorados, venham a mim. Vocês que precisam ser refortalecidos, venham a mim. Vocês que precisam ser reerguidos, venham a mim. Venham a mim, é a expressão que ele usa aqui. E é interessante a gente contextualizar o que Jesus está dizendo naquele momento em que esse texto está acontecendo. Jesus não estava falando para um grupo de ateus.
Jesus não estava falando para um grupo de incrédulos. Jesus não estava falando para um grupo de pessoas que nunca ouviu falar de Deus. Jesus não estava falando para uma sociedade arreligiosa. Ele não estava falando para uma sociedade cética. Jesus estava falando a pessoas que já tinham ouvido falar de Deus, que tinham religião, que conheciam bem a palavra de Deus, que tinham seus líderes religiosos. Jesus estava falando a pessoas que iam ao templo para participar das liturgias e dos ritos do templo. Jesus estava falando a pessoas que, quando não podiam ir ao templo, eles iam às sinagogas do judaísmo, onde se encontravam ali com outras pessoas que criam como eles e ouviam as Escrituras e oravam juntos. Jesus estava falando não a famílias que nunca tinham ouvido falar de Deus e da palavra de Deus, mas estava falando com famílias devotas, famílias cujo nome de Deus estava em seus lábios o tempo todo. Famílias que reuniam seus filhos e oravam com seus filhos. Famílias que conheciam a lei de Moisés e que sabiam muito bem tudo isso porque seus pais os ensinavam. Famílias que tinham uma vida religiosa cotidiana, constante e contínua, mas não sabiam o que era descanso de verdade. Tinham uma religião, mas não sabiam o que era descanso autêntico, verdadeiro. Iam à sinagoga, iam ao templo, participavam dos cultos, dos rituais e das liturgias, liam a lei de Moisés, oravam juntos, mas não estavam experimentando descanso, pelo contrário. A religião deles tinha se tornado um peso. A palavra de Deus tinha se tornado um incômodo. Os ensinos religiosos tinham se tornado um fardo. É nesse contexto que Jesus está chamando essas pessoas cansadas. As pessoas estavam cansadas porque os discursos que elas ouviam eram discursos vazios, discursos que não as atendiam naquilo que precisavam. As pessoas estavam cansadas porque as instituições religiosas eram instituições vazias que não preenchiam o que elas precisavam. As pessoas estavam cansadas porque as citações da lei de Moisés e da palavra de Deus, as citações dos textos bíblicos, não correspondiam ao que elas realmente estavam precisando ouvir. Não se encaixavam com o que elas precisavam aprender, não respondiam às angústias dessas pessoas. Era um monte de gente religiosa e sem descanso. Um monte de gente religiosa e aflita. Um monte de gente religiosa e sem paz. E por isso que Jesus está dizendo: venham a mim. Jesus não está mandando ninguém falar com o sacerdote tal, não está mandando ninguém procurar o mestre da lei tal, não está mandando ninguém procurar o intérprete da lei tal. Ele dizia: venham a mim. Porque esse tipo de desgaste, esse tipo de descanso, esse tipo de reencontro conosco mesmo, e esse tipo de fortalecimento que precisamos na vida, não vem das instituições, não vem das religiões, não vem dos discursos, não vem dos credos, não vem das confissões religiosas. Esse tipo de descanso que nós precisamos vem de Jesus e do que Ele faz conosco e do que Ele é na nossa vida. Então Jesus arrumou uma briga danada
com os líderes religiosos do seu tempo, porque ele dizia isso, ele dizia: venham a mim, o problema de vocês é comigo. O problema de vocês não é com religião nenhuma, não é com credo nenhum, não é com confissão religiosa nenhuma. O problema de vocês é comigo. O problema de vocês não é com padre nenhum, não é com pastor nenhum, não é com babalorixá nenhum. O problema de vocês é comigo. O problema de vocês não é com lei de Moisés nenhuma, não é com Bíblia nenhuma, não é com Alcorão nenhum. O problema de vocês é comigo. É em mim, é comigo o problema de vocês. E só ele podia dizer isso. Por isso, os demais ficavam inquietos. Os líderes religiosos da época ficavam horrorizados com o que ele dizia. Porque ele chegava a dizer: olha, eu digo a vocês isso e aquilo. Eu, porém, digo a vocês isso e aquilo. Moisés diz lá: eu, porém, digo a vocês isso e aquilo. Os sacerdotes dizem lá: mas eu, porém, digo a vocês isso e aquilo. Ele chama para ele. Ele chama para ele. Venham a mim. E daí porque a nossa experiência de fé mais profunda, mais arraigada, mais enraizada, mais autêntica e verdadeira, mais transformadora, mais renovadora, é a nossa experiência de fé em Jesus, naquilo que Ele faz conosco. Por isso que a gente continua cansado. Por isso a gente continua cansado. Porque a gente erra a fonte. A gente busca solução em fontes que não têm solução. A gente busca respostas em fontes que não têm respostas. O que tem, no máximo, é uma espécie de camuflagem, é uma espécie de anestésico. A gente vai sendo anestesiado, entende? É como se você tivesse uma ferida inflamada e fossem dando a você só dipirona, anestésico, para ir driblando a dor, para ir driblando a infecção, e sem você perceber, você está morrendo sem sentir dor. Sem você perceber, você está morrendo ainda com inflamação. Porque os analgésicos, porque as dipironas, elas distraem, elas não resolvem. Esse é, por exemplo, o problema das drogas. O problema das drogas é na volta. O problema das drogas é que toda droga é uma fuga. Toda droga, toda ela, seja o álcool, seja a pior que tem, é uma fuga. E quando a gente volta a si, e quando a bebedeira passa, e quando o poder da heroína acaba, quando o poder do narcótico se esgota, a grande desgraça é que a gente volta para a realidade. E a gente vê que a gente ainda é a gente. E que o mundo ainda é o mundo. E que a nossa realidade ainda é a nossa realidade. E a gente só fugiu. E não resolveu nada. Por isso, Jesus está dizendo: venham a mim. Se vocês estão cansados de anestésicos, de diversões que só servem para iludir, coisas que distraem você muito bem, entretêm muito. Mas aí, quando você não suporta ficar sozinho, quando você precisa estar sempre acompanhado, sempre cheio de gente ao lado, porque enquanto você tiver gente ao lado, essas pessoas estão te distraindo. E você não está pensando no seu cansaço, e não está pensando no seu vazio, e não está pensando no seu esgotamento,
E aí você precisa ir de festa em festa, de diversão em diversão, de barato em barato, e precisa estar cercado dessas coisas. Porque o dia que você ficar sozinho, olhando no espelho, só você com você, você não se aguenta. Porque os abismos ficam todos expostos. Os vãos estão todos expostos. É por isso que a gente adora fugir. Porque não nos aguentamos. E aí Jesus diz, quer poder olhar no espelho, ver quem você é, quer se reencontrar, quer preencher esse vazio, quer sair desse cansaço, venha a mim. Jesus diz, o seu problema é comigo. Venha a mim, que eu mostro o que eu faço na sua vida. Venha a mim, que eu mostro o que eu consigo transformar. Venha a mim, que eu mostro o que eu faço em você. Porque o problema é você, não são os outros. O problema é você, não é o mundo. O problema é o que você vê, o que você olha, o que você entende, é a sua visão, é a maneira como você percebe o mundo. O problema é você. O Fernando Pessoa, num dos seus heterônimos, no Alberto Caeiro, ele tem um verso muito interessante quando ele diz: o universo não é uma ideia. A minha ideia do universo é que é a minha ideia. É a forma como eu vejo. Tudo é a forma como eu vejo. E o que Jesus está dizendo é você que precisa ser trabalhado. É o seu coração que tem que ser trabalhado. É a sua mente que tem que ser trabalhada. Você não consegue se relacionar bem com as pessoas? O problema não é das pessoas. Vamos trabalhar você. Porque as pessoas sempre vão nos trair, sempre vão nos decepcionar, sempre vão nos abandonar. Com as pessoas a gente sempre vai ter problema. O problema é como eu trabalho isso por dentro. E aí eu digo assim, eu estou cansado das pessoas? Não. Jesus diz, você está cansado, é do jeito como você vê e convive com as pessoas. Vamos mudar isso. E aí, quem sabe mudando o jeito como você olha para as pessoas, vai mudar isso. Então Jesus não camufla a sua mensagem, ele não diz, olha, vamos transformar o mundo. Não. Ele diz, vamos transformar você. Vamos transformar você. E com você transformado, vamos melhorar as coisas. Por isso está dizendo, vem a mim. Você está cansado? Vem a mim. Você não tem esperança mais? Não é porque o mundo acabou. É porque você acabou. É porque a sua capacidade de acreditar acabou. Então você está desesperado, você está sem esperança. Vamos trabalhar isso. O que Jesus está chamando é para trabalhar conosco. É para trabalhar em nós. Você carrega culpas pesadas, e isso não dá paz a você, vamos trabalhar isso. Venha cá, que eu vou trabalhar suas culpas. Por isso ele é amor, misericórdia, perdão. Você tem feridas que não consegue fechar? Feridas que você carrega? Feridas desde a infância, e aí você sai culpando todo mundo. Vem cá. Vamos trabalhar essas feridas de Jesus. Jesus é especialista em fechar feridas. Jesus saía fechando feridas. Sabe o que quer dizer aquilo? As narrativas de curas nos evangelhos de Jesus fechando as feridas das pessoas, não era para ele ficar exibindo o poder, ele não precisa disso. É para mostrar o que pode fazer com as nossas feridas. E se você quebra um braço aqui no chão,
Você vai no hospital e o ortopedista coloca o osso no lugar, engessa o seu braço e você vai cuidar disso. Mas tem coisas que o ortopedista não vai conseguir fazer nunca. Tem feridas dentro da gente, tem machucaduras dentro da gente, que nenhum remédio vai resolver. Mas Jesus chama, vem a mim que a gente resolve. Por isso ele está dizendo, o seu negócio é comigo. E aí, quanto mais a gente vai procurando anestésicos e dipironas e camuflagens e distrações, a gente vai se esquecendo disso que é o essencial e o principal. Jesus dizendo, venha a mim. É comigo. É nele. E aí quando você vai lendo o Evangelho, você vai vendo as histórias. O que são os Evangelhos? São as histórias das pessoas que descobriram que Jesus as chamava para estar com elas, para trabalhar com elas, para fazer uma obra dentro delas e transformar as suas vidas. E aí a gente aprende, sim, sobre nós, que nós somos seres frágeis, fragilizados, que podem se cansar, que podem ficar esgotados e desgastados. E sobre nós a gente aprende também que podemos ser renovados, que a gente pode ser reerguido, que nenhuma queda é definitiva. Mas eu sei, venha comigo e vai te levar com ele. É nisso que Jesus está falando quando ele diz, venham a mim. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. A gente vai celebrar a ceia juntos, e a ceia é justamente essa representação do amor de Deus, de Cristo se entregando por nós, de Cristo nos amando até o fim, dele dando a sua vida por nós. E nessa noite eu queria orar por você que hoje está dizendo, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu estou cansado de andar cansado. Eu estou cansado de querer consertar o mundo. Eu quero que Jesus conserte a mim. Eu quero ter os olhos de Jesus, eu quero ter a mente de Jesus, eu quero ter os gestos de Jesus, eu quero ter os sentimentos de Jesus, eu quero que Ele transforme a mim, que Ele mexa comigo. E se nessa noite você quer isso, eu convido você a aceitar esse convite. Aí você pergunta, e como é que eu posso fazer isso? Eu digo, fazendo. Fazendo. Dizendo a Ele, então vem, Senhor. É isso que eu quero. É isso que o Evangelho chama de fé. O que o Evangelho chama de fé é você responder dizendo, eu confio, Senhor, que Tu me amas e podes me transformar, podes mudar meu caminho, podes renovar minha vida. Eu confio. Confiar no que Jesus pode fazer por você. É essa resposta de fé que Ele está esperando. É essa resposta de fé e confiança que Ele está esperando. Então, se nessa noite você quer encontrar isso em Jesus e confia no que Ele pode fazer por você e na resposta que Ele pode dar a você, eu quero orar por você. Onde você estiver, se você nessa noite está dizendo sim, eu creio e quero isso, levante a sua mão e eu quero orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão e deixe a sua mão erguida. Isso. Mais alguém? Pode levantar a sua mão, isso. Mais alguém? Pode erguer sua mão se você está dizendo, Senhor, eu quero isso. Isso. Deus abençoe você. Mais alguém está nessa noite dizendo, sim, eu quero Jesus fazendo isso na minha vida? Vamos orar. Pai querido, que cada coração destes que estão dizendo que confiam em Ti, Te querem em suas vidas, que Tu possas responder de maneira marcante, transformadora,
com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.